do outro e dá sempre certo. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande, né, estar aqui nessa noite para refletir sobre a vida, a valorização da vida, o porquê que nós estamos aqui. E como Eva bem colocou, nós estamos em um movimento, né? E como é bom estar aqui e ver tanta gente querendo aprender, refletir um pouco mais. E como tema, né, tão importante que é a imortalidade da alma. A gente, né, com o Setembro Amarelo, toda vida é preciosa. E o quanto isso é importante. Porque quando a gente fala de toda a vida, a gente está falando da nossa vida, em primeiro lugar. Sempre eu gosto de colocar o espelho, né? Então, nessa noite, que todos nós possamos pensar como eu estou me vendo de frente para o espelho. E aí, essa semana, né, foi uma semana bem cheia em casa. Tem o Derek. Quem é que conhece o Derek aí? Alguns, né? Meu enteado, 12 anos. Eita, gente, eu sempre trago uma pérola do Derek. Essa semana ele na escola teve trabalho, né? Na verdade, tem 2 semanas de trabalho. Semana passada falou do bullying, a importância, né, das escolas hoje, né, o adolescente, o jovem, entender o que é o bullying, o cyberbullying, agora, né, mais especificamente nas redes sociais. E, além disso, né, teve uma campanha que as escolas estão fazendo, que é um trabalho da Conatec. Seria a parte de incentivar os jovens a criar soluções para que eles mesmos possam progredir como um jovem protagonista. E como não falar de protagonismo se a gente está aqui, né, para olhar de frente para o espelho. Então, a valorização da vida, temos um ponto de importância para que a gente sempre é importante falar. O CVV, Centro de Valorização da Vida. Quando alguém precisar, você pode falar, ou até mesmo você. Se você estiver precisando, 188. Isso é importante. Bom, então vamos lá. Alguns dados que eu quero, né, trazer para vocês, infelizmente não são muito bons. Como vocês podem ver, o Brasil ele teve, né, agora um crescimento de forma assim, muito alto. 42% das taxas de mortalidade por suicídio. E vocês podem observar que há uma crescente a partir de 2016. Aí eu fui pesquisar o que aconteceu em 2016 para que tudo isso possa ter aumentado até a pandemia, né? Porque aqui a gente está falando desse panorama que o Ministério da Saúde colocou, 2011 a 2022. Mas olha só, o boom do WhatsApp aconteceu em 2013. O que aconteceu, né? Todo mundo com WhatsApp. Quem aqui tem? Todos. Quem não tem? Difícil, até criança tem WhatsApp. Mas não foi só isso. Em 2015, tivemos o Instagram. A rede social que todo mundo coloca, né, sempre as partes boas. A gente sempre coloca sorrindo e nunca está com problema. O problema a gente guarda e não mostra. Mas, além do Instagram, tivemos também o TikTok. TikTok é uma outra rede social que os jovens... Nossa, eu fiquei até outro dia bem interessante. Falei assim, nossa, o pessoal agora faz até pesquisa de Google pelo TikTok. Eu não sabia. Estamos aprendendo. A tecnologia está aí, mas o alerta continua. Então, até a pandemia, tivemos um aumento muito grande das taxas de suicídio. E não só isso, né? Em 2022 foram registrados mais de 15 mil suicídios. E o que isso equivale a uma taxa de 34 tentativas, inclusive conclusões, a cada 34 minutos. É muito alto. Então, assim, é ponto de alerta. O Ministério da Saúde adverte todos nós. E a campanha, que é o Setembro Amarelo, é para trazer consciência para cada um de nós. Lembra que eu falei? Vamos olhar aqui de frente para o espelho, olhar para nós. Isso é o mais importante. Um ponto que me chama muita atenção nesse gráfico é quando a gente vê em azul, ou lilás talvez, né? Azul não é, né? Mas um lilázinho. Taxa de mortalidade dos homens.
O homem, e eu sei muito bem o que eu estou falando, o homem não se coloca vulnerável. Dificilmente procura terapia, psicólogo, ou até mesmo psiquiatra, ou formas de grupos de apoio. Isso é muito importante. E um alerta que é muito importante também, que é a questão da idade. Tem os jovens, a gente sempre fala, jovem, né, tem um perigo maior, corre mais risco, mas o idoso, a terceira idade, está tendo também um índice muito alto. Na verdade, foi inclusive o maior. Então, chamo atenção para esses fatos. Mas o que leva? O que leva a esse dado ser tão alto quanto nós estamos vivendo numa era digital, uma era da informação, uma era que a gente, né, como Augusto Cury coloca, que vivemos sobre síndrome do pensamento acelerado. É tanta informação que acaba que a gente faz o quê? Com tanta coisa na cabeça. Tem hora que a gente nem sabe, né? É tanta informação e isso nos traz um panorama de falta de foco, falta de descobrir dentro de nós até quem nós somos. Então, um ponto de alerta. Mas o que leva, gente? O que leva a essa taxa estar tão alta? Então, fatores importantes. Eva trouxe para nós na semana passada a questão da depressão em si. Então, há um desequilíbrio bio, que seria os neurotransmissores. Há também um fator social, isso é muito importante. Nós estamos, como eu comentei, conectados com o celular, mas desconectados das relações pessoais. Das relações de sentar na mesa para jantar, sentar na mesa para conversar, ou reunir com os amigos para contar histórias, sorrir. Olha como é bom, né, a gente reviver, às vezes, até momentos, né, de alegria que tivemos com os amigos ou com os familiares. Então, o fator social é um ponto muito importante. A gente resgatar. Aqui está como um alerta. Resgate as relações sociais. E vamos aprofundar, então, nessa noite, no fator espiritual. E que nos leva a refletir através da base que é a doutrina espírita. Então, meus irmãos, e agora? O que fazer, né? O que leva essa pessoa, então, a ter essa ideação suicida, acabar com a sua própria vida? Só refletindo, né, a Eva nos colocou na semana passada, a busca pelo fim do sofrimento. A busca pelo fim do sofrimento. Veja que as pessoas não desejam necessariamente deixar de existir, mas sim acabar com a dor. Então, meus irmãos, nós temos aqui algo a refletir. Que dor é essa? Que nos aprisiona, que nos traz tanta angústia, e essa dor, ela está maquinizada aonde? Na nossa alma, mais interna ainda. E isso reflete, voltando agora, né, a nossa socialização com a família, na sociedade, com os amigos, no trabalho, mas sim também um desequilíbrio que traz baixas dosagens ou conexões neuronais. Então, é biossocio-espiritual. Então, essa dor que é tão grande e que a gente às vezes tenta fugir dela, existe uma explicação. E quanto maior essa dor, mais a gente quer fugir. Só que a gente não imagina como é quando a gente faz tudo isso. A doutrina espírita, costumo dizer que é relato, né, de André Luiz, coloca que o mundo espiritual é para nós hoje um ponto muito interessante. Por quê? Traz para nós os testemunhos. Testemunho de vidas, como André Luiz conta em Nosso Lar e toda a sua trajetória, mas outros livros, né, psicografado por Chico e muitos outros, né, como também de Valdo Franco. Mas é importante a gente entender onde começa tudo isso. Na auto-obsessão. A obsessão, e acaba que a gente tendo o quê? Uma auto-obsessão. E é quando uma pessoa se atormenta de si mesmo. Ou seja, quando os próprios pensamentos causam
problemas. Veja, de frente para o espelho. Essa é a questão. Somatizamos, então, assim, inclusive as doenças. Somatizar doenças faz com que a gente fique, né, através daquele pensamento ruminado. A gente fica com aquele pensamento, ruminando, pensando, e esse pensamento nos leva a uma dissintonia, fazendo com que essa influência de toda a espiritualidade, ou melhor, dos irmãos menos favorecidos, aquele que está ao nosso lado, com obsessão, que são espíritos imperfeitos como nós, faz com que a gente há o quê? Um problema muito grande. No livro dos Espíritos, na questão 459, a gente lembra, influencia os espíritos em nossas vidas? Todos nós já sabemos. Influenciam muito mais do que a gente imagina. Então, pare e pensa. Se eu começo uma auto-obsessão comigo mesmo, e quando eu inicio esse processo de auto-obsessão, há também a obsessão então instalada. E essa obsessão acaba tendo o quê? Nós não somos sintonia, é igual rádio, né? Quando eu sintonizo numa frequência, eu atraio essas vibrações. E aí, se eu sintonio na obsessão, eu vou atrair a obsessão. É sintonia. Simplesmente sintonia. E aí, para que vocês também, às vezes, queiram, né, aprofundar um pouco mais, mas na questão 943 a 957 do Livro dos Espíritos, seria aí a sexta parte, vai falar um pouquinho sobre essas ideias, né, ou ideação. Na 943, de onde vem o desgosto pela vida, que se apodera de alguns indivíduos sem motivo plausível. O que acontece? Kardec, quando foi fazer esse diálogo, né, com os espíritos, ele começou a perguntar e a questionar, ele entrava ali para saber o porquê, ele queria respostas. Como um pesquisador, atrás de dar ou ter soluções para o que ele estava ali pesquisando, estudando. Então a resposta dos espíritos foi: é feito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da sociedade. Nós somos frutos do meio. Todos nós somos influenciáveis, infelizmente. Mas a partir do momento que a gente começa a entender, a gente começa então a trazer consciência. E a consciência é que vai ser o nosso preposto para que a gente consiga evoluir. E Kardec não se contentou, ele vai adiante. Na 944, né? O homem tem o direito de dispor da sua própria vida. Ele questionou os espíritos. Por que o homem acaba com a sua própria vida? Por quê? E a resposta, não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão desta lei. Olha só, meus irmãos. A importância da gente entender a lei de Deus. Deus nos colocou aqui e nos deu a vida para que a gente possa evoluir moralmente, evoluir espiritualmente. Então, acabar com esse sofrimento não é a melhor solução. E o Livro dos Espíritos, ele segue. Se vocês quiserem, pode anotar e depois ler o restante. Mas veja, Kardec, em 1862, na Revista Espírita, que traz, né, como título Jornal de Estudos Psicológicos, ele fez um review nesse ano de 1862, falando sobre as taxas de suicídio. Desde lá, ele já vinha o quê? Relatando e dando aquela, gente, não cometa essa ingressão a essa lei de Deus. E aí ele coloca que o Espiritismo nos revela a causa primária do suicídio. E só ele poderia fazê-lo. As atribuições da vida são, ao mesmo tempo, expiações de faltas cometidas no passado e prova para o futuro. Olha essa parte. O próprio Espírito as escolhe com vista ao seu adiantamento. Mas pode acontecer que durante a execução da obra ache a carga muito pesada
e recue antes da sua conclusão. Então, que ele recorre ao suicídio, o que de retarda em vez de fazê-lo avançar. Kardec já nos trouxe uma visão muito importante, muito importante. E aprofundando, o livro Memória de um Suicida nos mostra, através do espírito de Camilo Castelo Branco, psicografado pela Ivone Pereira do Amaral e orientado por Leon Diniz. Quando Camilo chega à região que é o Vale dos Suicidas, olha só a frase que ele traz logo de impacto. Quando ele comete esse ato e chega no mundo espiritual. Camilo fala assim: precisamente no mês de janeiro do ano de 1891, foram eu surpreendido com o meu aprisionamento em regiões de mundos invisíveis, composto por vales profundos e sombrios. Foi aí que caiu a ficha. Ou melhor, ele não entendeu. Ele cometeu o ato, mas ele não sabia onde estava. Era sofrimento fugindo de um lado para o outro sem saber o que estava acontecendo. Eles eram chamados, como réprobos, ou seja, mendigos espirituais. E eles sem saber o que havia acontecido naquele momento de tanto sofrimento, envolvido por outros companheiros na mesma situação, porque nós não somos meio do fruto, nós atraímos aqueles que nós somos. Então ali, ele envolvido com outros companheiros em sofrimento. Só que o livro é a parte mais interessante. É o resgate, é a hora que, de tanto sofrer, durante 12 anos, no mundo dos espíritos, ali naquele vale dos suicidas, há o resgate. E Camilo, nesse instante, escuta o seu nome chamado pelos benfeitores do hospital Maria de Nazaré. Maria de Nazaré é responsável por cuidar das almas suicidas. Meus irmãos, esse foi um momento do livro que você lê e você chora. É um momento de grande emoção, porque é ali que você vê a misericórdia de Deus. É mesmo aquele que cometeu, como Camilo, cometeu o ato, mas ele começa a entender, porque até aqui ele não tinha ainda consciência do que estava acontecendo. E é que nesse momento ele traz essa fala que é tão emocionante. Quando ele vê esse veículo afastando dessas trevas, daquele ambiente, cinzento, pesado, e aí ele olha e vê assim: poxa, como Deus é bom, como Deus é misericordioso. E aí ele ainda traz, pela mais crueldade das cegueiras, a cegueira da consciência culpada. E ele começa, talvez ali ainda, a cair falando assim: puxa vida, o que aconteceu comigo? Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que eu estou sendo aqui resgatado, que eu estou sendo acolhido por Maria. E a segunda parte do livro segue, falando um pouco sobre o estudo. Então, no mundo espiritual, passando pelo hospital e depois indo para os departamentos, ele começa então assim a estudar. E ele estuda durante 50 anos praticamente, para querer reencarnar e reparar aquilo que ele não conseguiu cumprir aqui no mundo corporal. Então, meus irmãos, concluindo a questão da revista de 1862 que Kardec nos trouxe, onde ele nos coloca que acontece ainda que um espírito suicidou-se em procedente encarnação e que com expiação é imposto na seguinte, lutar contra a tendência ao suicídio. Então ele tem ali a importância de reencarnar novamente e lutar contra aquela tendência interna que ele tem. E pedido por ele, porque é a luta. Se for vitorioso, ele vai progredir. Se ele errar, se ele desistir, ele vai
se atrasar, se próprio recuar, andar para trás. Então é em cima de luta, em cima de muita luta, porque a vitória, como diz o fim do título, né, ou melhor do texto, diz luta, luta pela vida, lutar pela sua vida. Cada um tem essa missão nessa vida, de fazer aquilo que foi o quê? Programado no mundo espiritual. E por isso que o Espiritismo nos traz tanto acolhimento. E Kardec, como um grande pesquisador, e traz para nós como essa terceira revelação vinda de Jesus, para que a gente possa entender o que acontece do outro lado. O que acontece no mundo dos espíritos. E Kardec posiciona a doutrina espírita em defesa da vida, demonstrando a existência e a imortalidade da alma. O Espiritismo revela a fé no futuro, levanta o ânimo daqueles que estão abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Eu gosto de dizer que o Espiritismo, ele nos traz um conceito que é o mais importante, que é a gente se conhecer. É o autoconhecimento. Joana de Ângeles nos traz no livro Evangelho, que é a luz da psicologia profunda, um livro fantástico. Você pode ler juntamente com os capítulos do Evangelho. Cada capítulo do Evangelho, um capítulo do livro, fazendo esse paralelo com o Evangelho segundo o Espiritismo. E Joana nos traz esse conceito. Aquilo que não está consciente em nós, não conseguiremos reparar ou modificar. Imagina, se a gente não sabe, como a gente vai ajeitar, como a gente vai consertar os nossos comportamentos. Porque aqui nós estamos caminhando dentro de nós mesmos, aprofundar dentro de nós mesmos. E ela conclui essa frase nos trazendo: só poderemos nos reabilitar ou nos reformar até onde conseguiremos nos perceber. Como diz Sócrates, conheça a ti mesmo. Cada um de nós tem um espelho em casa, tenho certeza disso. E a importância de olhar para você mesmo e se conhecer. E saber o porquê que cada um passa pelas tribulações, passa por tantos momentos difíceis na vida e mesmo assim a gente quer desistir. Mas o porquê? Por isso nós temos os vários recursos. E um deles, como Eva comunicou na última sexta-feira, é a terapia, a busca por esclarecimento, ir no psiquiatra, como diz, tem uma colega que fala assim, Eva, ir no psiquiatra para eu não ficar doido. Né? Isso é importante. A gente costuma dizer que a gente vai no cardiologista, vai no dermatologista cuidar da pele, vai, né, no endocrinologista cuidar desses parâmetros metabólicos, mas se a gente vai na terapia, a gente esconde de todo mundo. Ninguém precisa saber. Deixa eu ficar quietinho. E como eu comentei no início, o homem ainda tem essa dificuldade. E eu aqui, como vou colocar representante dos homens, nós precisamos sim procurar ajuda. Nós precisamos sim ter grupos de apoio de homens, para que a gente possa, de ombro a ombro, conseguir passar pelas nossas dificuldades. Todos nós temos essas dificuldades, a vida é isso. Imagina se ela fosse só mar de rosas, né? Não daria certo. Então a importância de cada um de nós olharmos para nós, e em especial, como eu chamo a atenção aqui hoje, para os homens. Então a gente tem dentro de nós uma missão de vida, uma missão de concluir essa encarnação, porém com uma vitória, com uma proposta de progresso, uma proposta de dar um passo na nossa senda evolutiva, na nossa senda de progresso íntimo. A reforma íntima, ela se dá quando a gente olha para nós mesmos, sem apontar o dedo para o outro.
Leon Denis, no livro Memórias de um Suicida, lá no final, ou melhor, essa aqui é a primeira parte do livro, ele fala uma coisa tão interessante, e ele fala para a gente refletir sobre essas páginas, ou toda a teoria que a doutrina espírita nos coloca. Todos os ensinamentos que Jesus veio, preparou, trouxe o amor e nos trouxe a doutrina espírita para dar o que faltava para que a gente possa entender o conceito da vida. E ele fala, reflita sobre essas páginas, mesmo que seja difícil para o seu orgulho aceitá-las. E se, em algum momento, as lágrimas molharem seus olhos, ao ler uma parte mais dramática, não lute contra o impulso de elevar o seu coração. Gente, me desculpa. Não lute contra o impulso de elevar seu coração em uma oração sincera por aqueles que sofrem nas trágicas consequências de desobedecer às leis de Deus. Então aqui Leon Denis já nos coloca a importância, primeiro, de orar, da oração. No mundo dos espíritos, Camilo, no momento que estava no hospital de Nossa Senhora, tinha um momento do Ângelus, 18h. E o mais interessante é que no hospital, todos aqueles irmãos atendidos, eles eram atendidos segundo a sua fé. Se ele era católico, ele queria falar com o padre. Se ele era evangélico, ele queria falar com um pastor. Se ele era um espiritualista, ele queria falar com um espiritualista. Porque lá ele era atendido segundo a sua fé. E isso nos mostra o quanto que a espiritualidade não é uma religião, e sim uma ciência, e sim uma filosofia de vida. E Camilo, naquele momento que ele passa pelo hospital e depois vai para a universidade estudar, entender, ele passa pelo momento dele entender o porquê que ele ficou cego e se matou. Ele já vinha com um resgate para reparar uma falta do passado. E ele não cumpriu o combinado que ele mesmo fez. E aqui agora ele entende. Só que agora ele estuda, se desenvolve e pede para reencarnar novamente e passar pelas suas provações, passar pelos seus desafios. E isso, meus irmãos, é tão importante, porque mesmo com tanta dor, que cada um de nós, por momentos, alguns e outros, vamos ter que passar. Que a gente possa olhar para essa dor, mas olhar e lembrar que a gente nunca está só. Olha que bonito, todo mundo aqui hoje, reunido, estudando, refletindo um pouco sobre o que é o mundo espiritual. E que saber que a gente não está só. Isso é o mais importante. A doutrina espírita nos traz uma terapêutica. Isso é muito interessante. Porque todos nós chegamos na casa espírita pela dor. Nós chegamos aqui em busca de nos aliviar. E é isso, o conceito. Para que nós estamos aqui, todos nós reunidos, se não para evoluir moralmente? Só que para isso, como um hospital de almas. Nós estamos aqui agora não só com encarnados, mas nós estamos rodeados de espíritos que vieram aqui essa noite para também entrar em tratamento, para aprender um pouco mais. Então, a prece, sem dúvida, é o mais importante para cada um de nós. Que nós possamos fazer prece em qualquer momento do dia. Prece não é uma prece longa, é um pensamento bom, um pensamento de, Senhor, me ajude nesse momento. Senhor, obrigado, gratidão por estar tendo essa oportunidade de vida. E temos aqui a evangelização, o estudo. Toda casa espírita tem estudos que dá o quê? A base toda teórica, a prática, para que cada um possa conhecer um pouco mais. Os livros, quantos livros nós temos que ensina cada vez mais para nós?
como Memórias de um Suicida, que nos traz toda essa história de Camilo, onde ele chega no mundo espiritual, vai estudar e sai de lá com mais uma encarnação, agora sim, mais consciente. O passe. Todos nós, ao final, tem o passe que nós vamos reorganizar as nossas células, reenergizar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. O passe alivia e traz tudo aquilo que a gente tanto precisa e que é o que? O esclarecimento, que é a paz em muitos momentos. A gente sai tão leve, né, gente? Tão leve a gente sai quando vai para o passe. A água fluidificada. A água fluidificada, nós temos em casa a possibilidade de fazer o culto no lar. O culto no lar em casa, eu tenho tantas histórias do culto no lar, mas eu vou falar só de uma. Uma vez minha sogra estava tão ruinzinha, mas estava tão ruim, gripada, e assim, carisbaixo, bem apática mesmo. E bem doentinha, foi lá para casa. Vamos fazer o culto no lar. Explicamos para ela, fizemos o culto no lar, essa água aqui é para você. Gente, sem brincadeira, passou um final de semana em casa. Quando ela saiu, na segunda-feira, ela saiu tão bem, que a gente fala assim, puxa vida, olha só a fé, olha só a prece, olha só a questão da gente olhar para nós e nos movimentar em conjunto familiar. Olha o quanto isso é importante. Mas, acima de tudo, a terapêutica espiritual, ela vai além de tudo isso. Depois que a gente passa por toda essa reorganização interna que nós vimos aqui, a gente vai para o trabalho. Trabalho. O trabalho, todos nós, olha, com blusa, né, como a Eva falou, está todo mundo vermelhinho. Então o trabalho no bem, o trabalho que não só a Casa Espírita, mas todas as instituições, ONGs, nos colocam em movimento. E olha que bacana, quando a gente entende que o trabalho é o que às vezes nos traz tanta alegria. E para aquele que está tão triste no limbo, às vezes o trabalho, quando a gente chega aqui na Casa Espírita, junta, né, Eva? Para trabalhar, a gente sai daqui tão feliz em saber que cada trabalho, cada núcleo, né? Hoje eu fico como os colegas, né, Natália e Rodrigo, Jorge, cadê mais? Eu não vi o pessoal mais aí não, mas tem o grupo dos homens, né, no sábado, que é o Projeto Semear 3. É um grupo tão eclético e eu falo, quanto eu aprendo com esses homens. É muito bom. A gente vê passando o tempo, passando os anos e cada um tendo percepções diferentes. Isso é tão bom, porque a gente vê o quanto viver em sociedade, pertencer, se sentir pertencente a um núcleo que é fora também da sua casa, como um grupo de estudo ou um grupo de trabalho. Isso é muito importante. Afinal, dia 21 agora, temos o Amigo Doador. Uma grande oportunidade. Como Eva comentou, né, minha irmã, você já foi convocada. Já foi convocada a trabalhar. E aí, gente, é tão bacana. Nós passamos pelo Amigo Doador, tanta coisa acontece num dia. Tantas alegrias, tantos sorrisos. É muito bom. Então, participem, venham. Se você não for trabalhar nesse ano, se programe. Procure a Eva. Eu costumo dizer assim, marque um atendimento fraterno. Marca um atendimento fraterno. Aí você chega na Eva e fala assim, Eva, olha, eu quero trabalhar. Tem alguma coisa para eu fazer? Alguém já passou, já fez essa pergunta aí? Como eu fiz? Rodrigo falou, ei, o que ela fala? Rapidinho ela ajeita um lugar para você. E um lugar que você vai se sentir bem. Um lugar que você vai estar bem com você mesmo. Isso é muito importante. Bom, gente, então é preciso a gente parar e pensar e saber o que é viver. No mês do Setembro Amarelo, o que é viver? Se não a gente olhar para toda a nossa trajetória até aqui e olhar e falar, poxa, calma aí,
o que eu tenho à frente, o que eu vou fazer daqui para frente. Daqui para frente. Nós precisamos desenvolver essa inteligência, esse autoconhecimento. Costumo dizer que é a inteligência relacional. Nós precisamos, então, aprender, primeiro, a se relacionar com nós mesmos. E depois, relacionar com o outro. Me responda. 5 pessoas, pensem aí, 5 pessoas que você mais ama. 5 pessoas, cada um. Pensa. 5 pessoas. Agora vamos colocar 5 pessoas em ordem. Vamos botar, né? Às vezes eu amo um mais que o outro, enfim. Coloque uma ordem aí, porque não dá para ficar todo mundo em um lugar só. Agora me respondam. Ou melhor, não responda não. Pense. Pense. Alguém pensou em você? Pensou? Alguém pensou? Então vamos pensar primeiro na gente. Nos amar. Olhar de frente para o espelho e nos amar. Obrigado, gente.